Bom dia a todos, com a doce paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui voltando para a continuação da nossa leitura diária. Infelizmente ontem nós falhamos por motivos profissionais, mas aqui estamos novamente. Pedindo desculpa a todos pela não publicação de ontem. Quero dizer aos irmãos que realmente é uma batalha espiritual começar a fazer uma obra para Deus. Não é uma coisa tão fácil, mas nós temos que ter fé, esperança e temos que ser resilientes, porque somente nele é que nós encontramos a paz. Então nós vamos fazer a leitura hoje de Romanos capítulo 8, que trata sobre a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito da Santidade e Adoção. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, nos livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que estão segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que estão segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, que estáis na carne, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão, mas para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo o que ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho, por certo, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos que temos
as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança de que vê não é esperança, porque o que há alguém vê, como a esperará? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu também os precedentes para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e ao que predestinou, a estes chamou, e aos que chamou, esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também o que com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? E Deus é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregue à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra é maravilhosa, irmãos. Na verdade, essa carta aos Romanos, ela tem uma mudança bastante interessante a partir do capítulo de número 8. Porque no capítulo de 1 a 7, Paulo está preparando para a maravilhosa graça que nos é dada por Jesus Cristo. E aqui ele começa a demonstrar o amor de Deus e como nós somos separados para a salvação pela glória do Senhor Jesus. Eu dou graças por tudo que ele disse aqui, porque aqui nós encontramos guarida para os nossos espíritos nas piores tribulações, porque nada nos separa do amor de Cristo. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E nunca esqueçamos, todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Mesmo aquilo que a gente no momento acha que seja difícil ou ruim, ou até mesmo esteja nos fazendo mal. Mas no final, quando nós conseguirmos passar juntamente com Jesus Cristo, nós vamos olhar para trás e vamos ver: Deus estava operando na minha vida naquele momento. E agora eu entendo o propósito dele para tudo que eu passei e para tudo que eu estou passando. E para tudo que eu ainda vou passar. A majestade do Senhor é sobre a minha e a tua vida. Desejo a todos um dia abençoado na presença do Senhor Jesus. Amém.